Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta, aqui é o Felipe, estamos com mais um episódio do MRO. Hoje falando sobre o final da Copa do Mundo, o que eu achei, né? O que eu deixei de achar, o que eu acertei das semifinais, que no caso não foi nada, né? Quais foram as minhas previsões acertadas, o que eu achei da Copa de maneira geral, um resumão da Copa aí, tá bom? Então, você tá ficando com a minha gameplay das lives que eu faço lá na roxinha, eu vou deixar aqui como ilustração pro vídeo para não ficar tão chato, né? Enquanto eu tô falando, hoje é mais um podcast, um monocast, na verdade, beleza? Bom, a Copa do Mundo terminou, Espanha campeã, muito merecidamente. Foi o time que jogou com o melhor desempenho coletivo desde o começo, embora muita gente acha, e eu até concordo em partes, o jogo da Espanha é muito efetivo, é muito interessante taticamente. Se você perguntar pra mim assim, defina em uma palavra uma equipe eficiente, uma equipe bem treinada, que sabe exatamente o que vai fazer. Se você tivesse que dar um sinônimo para uma equipe bem treinada, qual sinônimo você daria? O sinônimo chama Espanha. É um time que sabe exatamente o que vai fazer, como vai fazer e quando vai fazer. Tem exatamente toda a noção do que é capaz e do que precisa fazer para ganhar o jogo. Então, utiliza-se, né, o seu treinador, o Luis de la Fuente, ele utiliza de forma acertada, sábia, as características dos seus jogadores. Isso está implementado também, mesmo ele jogando em times diferentes. É verdade que a gente tem uma boa base ali do Barcelona, mas temos jogadores de outros lugares, jogadores que jogam no Arsenal, na Premier League, no Chelsea, né, que é o caso do Cucurella. Então, assim, mesmo eles jogando em lugares diferentes, eles mantêm a essência do futebol deles. Então ganhou o coletivo, ganhou a equipe que jogou melhor como equipe, porque no final das contas é disso que se trata a Copa do Mundo. Se você for olhar todos os campeões, todos os campeões anteriores, eles têm uma coisa em comum. Eles são a melhor equipe. Eles são a equipe que mais performou como uma equipe. Aí você vai falar, eles são os melhores em talentos? Não necessariamente, mas eles são a melhor equipe. Então, se você olhar, por exemplo, para 2022, você vai ver uma Argentina coesa, muito mais coesa do que essa, por exemplo, que jogava em função do Messi. Essa que ficou esperando o lance do Messi até o finalzinho do jogo, até o finalzinho da prorrogação ali, para ver se acontecia alguma coisa. Muito mais pobre do que a Argentina de 2022, que também jogava com o Messi, mas que deixava ele jogar, mas que era muito mais organizada, muito mais um coletivo, um conjunto melhor do que este conjunto de hoje, que é muito esforçado. Eles também jogam no coletivo, mas que para vencer o jogo precisa de um jogador específico. E aí tá o problema. Foi exatamente o que aconteceu com a Argentina, foi exatamente o que aconteceu em base com a França, que não conseguiu jogar com a Espanha na semifinal também, né? Foi amassada, taticamente falando, foi amassada. Então, foi exatamente o que a gente viu. A Espanha é um time que joga tão bem o coletivo que não permite que o seu adversário imponha o seu jogo em momento nenhum, tá? E se você for olhar pela história, todos os campeões anteriores são assim. 2022 a Argentina, 2018 a própria França, a França de 2018, se você for olhar individualmente, a França de 2026, ela é muito melhor. Ela tem caras incríveis, assim, que podem desequilibrar jogos. Ela tem um quarteto ofensivo, ela tem reservas jovens que são habilidosos, talentosos. Então, por que essa seleção de 2026 não conseguiu ganhar e a de 2018 ganhou? Porque era uma equipe que jogava melhor, uma equipe que tinha mais recursos de onde utilizar como equipe. E é isso que pega. Às vezes o plantel é até piorzinho, se você for olhar, né? Por talento, né? Isso eu tô falando no X1 do talento. Se você for colocar e fizer um cara a cara ali da seleção da França 2018 com a seleção de agora, provavelmente a de agora vai ganhar em relação a quem é melhor. Só que é isso, né? A de 2018 funcionava melhor como equipe.
do que a França de 2026. Por isso ganhou a Copa. A Alemanha de 2014, se você for olhar, também não tem um grande jogador que você fala assim, nossa, tem um cara aqui que ele desequilibra. Não, era um conjunto de ótimos jogadores que jogou muito bem aquele período, aquele momento. Em 2010, com a própria Espanha, se você for olhar, não tem esse cara que é um super, né? Não tem um Cristiano Ronaldo, não tem o Messi, não tem um cara que desequilibra a qualquer momento. Porque não se trata disso para ganhar a Copa do Mundo. A Copa do Mundo sempre foi sobre equipe. Ninguém ganha a Copa do Mundo sozinho. Ninguém joga sozinho. Mesmo, por exemplo, eu falando aqui, o Messi carregou a seleção da Argentina, mas, cara, na final a gente viu, se você não tem uma zaga, se você não tem um grande goleiro, que é o caso da Argentina, por exemplo, você se lasca, você se ferra, não tem como. Então, por mais que um cara seja destaque, o coletivo sempre vai pesar. E a equipe que melhor trabalha o coletivo é a que vai ser vencedora. Isso é fato. Tá? Eu nunca vi na história da Copa um time que fosse assim, nossa, esses caras aqui só tem talento individual, eles são todos bagunçados, mas o cara pega a bola aqui e ele resolve. Isso resolve por um tempo. Alguns momentos, para passar de uma fase para outra, mas para ganhar uma Copa do Mundo, você precisa de mais. E por isso que a Espanha, merecidamente, é campeã do mundo. Beleza? A Argentina, acho que foi bem dentro do que se esperava, até esperava menos a Argentina, para dizer a verdade, justamente por esse problema. O Messi fez uma Copa incrível, mas ele não pode resolver tudo sozinho. Vai chegar um momento que ele não ia resolver tudo sozinho. Eu já tinha cantado essa bola antes. Até achei que a Inglaterra, na verdade, tiraria a Argentina na semifinal, mas foi covarde, né? A Inglaterra teve uma postura muito ruim do meio pro final do jogo e acabou permitindo que a Argentina ressuscitasse, né? Ela podia ter matado o jogo, ela podia ter feito uma postura melhor de contragolpe para incomodar a Argentina, mas ela foi todinha para trás, trouxe a Argentina e aí ela foi punida por isso. A França não conseguiu jogar contra a Espanha e estava completamente desmotivada no terceiro e quarto, vamos falar a verdade. O terceiro e quarto foi um jogo divertido, normalmente é legal de ver porque são duas seleções que perderam, estão meio tristes, mas que né, fazem uma espécie de amistoso. Então normalmente é um jogo bem mais leve, bem mais descontraído, tem mais gol, fica bacana. A única coisa que eu acertei então, né, eu tinha falado que passaria a França e a Inglaterra, que eu achei que seria a final, passaram a Espanha e a Argentina, acabei errando as duas semifinais, tava indo bem, né, mas acabei errando as duas semifinais, e acertei o artilheiro da Copa, que foi o Mbappé. Eu previa isso, previa que o Messi teria dificuldade nas semis e na final, justamente por esse jogo da Argentina que foca muito no Messi e que é marcável. E aí, a partir do momento que você tem 3, 4 caras em cima do Messi, ou então marca por zona, evita que a bola chegue, a Argentina fica muito para trás. Se você isolar o Messi, acabou a Argentina. Então esse aspecto ia contar muito e o Messi provavelmente não faria mais gols e o Mbappé sim. E aí foi o que aconteceu, o Mbappé foi artilheiro da Copa. O que eu achei da Copa no geral, né? A gente agora pode fazer aí um resumão da Copa. Eu tinha muito receio de que a Copa seria teria um nível técnico muito abaixo do que a gente estava esperando por conta justamente do aumento de seleções. Então nós tivemos 48 seleções ao invés de 32, mas para minha surpresa, o nível técnico apresentado, os jogos foram muito divertidos. Então mesmo seleções que não têm nível técnico muito grande, conseguiram apresentar um bom futebol. Então elas se basearam em força física, velocidade, mas muita vontade. Então, por exemplo, Haiti e Escócia, né, na primeira fase, foi muito interessante de ver. O Haiti, eu achei que o Haiti seria um saco de pancada, de tomar goleada de todo mundo, e não foi assim. Foi uma equipe que trouxe lá sua dificuldade, embora tenha perdido os jogos, né. Outro time que eu achava que não daria nada, que seria Curaçao, conseguiu dificultar o jogo para algumas seleções, por mais que tenha tomado uma goleada da Alemanha. E assim foi. Então, assim, do geral, são poucos jogos que você... Até assisti alguns jogos de madrugada, na verdade, assisti praticamente todos. São poucos jogos que não valeria a pena ver. Que você fala assim, puxa, esse jogo aqui podia ter passado, né? Talvez Gana e Panamá na primeira fase, foi bem chatinho, assim, foi talvez o mais chato para mim. Mas no geral o nível técnico muito bem.
Muito bom, muito boas apresentações, mesmo das equipes com menos tradição. Então eu gostei, achei que seria interessante ver isso. E foi bem legal esse formato com 48 seleções. Qual é a parte ruim das 48 seleções? Foi justamente o que aconteceu no final da fase de grupos, em que mesmo você jogando no mesmo horário, os terceiros colocados conseguiram manipular quem que ia passar e quem que não ia. Então não deixou ao acaso ou à esportividade decidir, né? Foi o caso, por exemplo, do Irã ficando de fora do mata-mata, justamente pelo saldo de gols. Ele ficou com 3 pontos, os outros dois acabaram empatando o jogo e chegaram a 4 e aí tiraram o Irã. Porque se a Áustria ou a Argélia perdem aquele jogo, o Irã entraria no lugar deles. E aí que tá o ponto, né? Aquele jogo foi meio que manipulado para, olha, vamos fazer um jogo de compadres aqui, vai parecer que é 3-3, foi tudo legal, mas deu para ver nitidamente que em determinado momento do jogo, olha, aqui para mim tá bom, eu não quero mais não. E aí isso acaba prejudicando. Óbvio que isso sempre vai ter em Copa, tá? Enquanto você tem grupos, isso é normal acontecer. Mesmo no formato em que passa em 2, pode haver manipulação, né? Então, por exemplo, se uma equipe ganha o primeiro jogo e ela enfrenta o cara que perdeu no segundo jogo. Então vamos supor, um grupo tenha 2 times que vencem na primeira rodada e eles só se enfrentarem na última rodada do grupo, eles podem manipular o resultado, né? Eles ganham o primeiro jogo, empatam o segundo e eles, quando jogarem entre si, podem empatar de novo e vão tirar os outros 2, entendeu? Então, assim, de qualquer forma, pode haver manipulação? Pode, isso não vai ser evitável, né? Não é exatamente inevitável, mas reduz talvez a quantidade de vezes que isso pode acontecer, né? Embora tenha acontecido apenas com uma seleção, mas de uma forma geral a gente viu que na última rodada se resumiu muito mais a preocupação de quem era terceiro colocado de tentar classificar do que propriamente quem é primeiro e segundo. Você pode olhar que a maioria das contas feitas em relação a isso, os jogos também eram todos relacionados a quem está passando como terceiro, né? Quem está passando como terceiro agora? É a Coreia. Não, a Coreia já ficou, agora sabe assim. Então começou meio que a tirar o foco do primeiro e segundo colocado, porque já estavam praticamente definidos, e focou no terceiro. Então, de uma forma geral, acho que a FIFA percebeu isso e ela criou um problema. E ela agora pretende resolver esse problema. Provavelmente vai aumentar o número de seleções novamente para 64 seleções. E aí, acho que se com 48 não aconteceu esse declínio de nível técnico, com 64 é mais provável. Inclusive, ela teria que rever com 64 seleções 10 vagas para a América do Sul. Então todo mundo vai entrar? Como é que vai ficar isso, né? Como é que nós vamos fazer? Não vai ter mais eliminatória da América do Sul. O que ela vai fazer? Ela vai juntar Comebol e CONCACAF para fazer uma eliminatória? Eles vão concordar com isso? O que ela está pretendendo fazer? Porque não tem sentido. É a mesma coisa das eliminatórias da CONCACAF. Do jeito que tá hoje, vão entrar, sei lá, 7, 8 times. Vai entrar praticamente os mesmos. E aí a gente vai ver lá, Curaçao. A gente vai ver Curaçao. Sei lá, vai ver Barbados, vai ver Honduras brigando por outras vagas. Então assim, a gente vai ter sempre, sei lá, México, Estados Unidos, talvez Canadá, que agora tá com um bom nível técnico. Aí a gente vai ver sempre as mesmas seleções, né? Um Panamá da vida e outras 3, 4 que vão brigar pelas outras vagas, não sei. Então assim, precisa rever se vai haver esse tipo de competitividade. É a mesma coisa, as eliminatórias africanas hoje elas são divididas em grupos. Como é que passa? Se você tiver, sei lá, 5, 10, 15 vagas para a África, como é que nós vamos ficar em relação aos grupos, né? Vai passar 2 de cada grupo agora? Vai ter repescagem? Como é que vai ficar isso? Então, eu acho que a FIFA precisa analisar melhor para tentar resolver um problema que ela mesma criou, né? Quando ela aumentou os 48 clubes, ela criou esse problema aí. Então, ou talvez eu tenha uma ideia muito louca, tá? Eu vou comentar aqui, né? Que é o meu canal, afinal de contas. Eu tenho uma ideia muito louca. Dá pra ficar com 48 seleções e fazer uma coisa redondinha dentro do grupo. Que é você colocar, por exemplo, 8 grupos com 6 times.
Aí você vai falar, pô, Filipão, mas aí 6 times, cada time joga 5 vezes na fase de grupo. Será que não é muito? Pode até ser, né? Na conta que eu fiz aqui são 5 e mais as fases depois vai dar 10 jogos. Hoje o campeão fez 8, né? E os caras que foram até o terceiro e quarto fizeram 8 jogos. Ou seja, são 2 datas a mais. Não é uma coisa absurda, entendeu? Eu sei que muda a forma como vê a Copa, porque todo mundo está acostumado com grupos com 4, grupos com 6 faria provavelmente times do mesmo continente estarem juntos. Isso acontece. Não sei se isso também não aconteceria com 64, para falar a verdade. Você teria que fazer um remeleixo total aí para fazer com que os grupos tenham. Se bem que você pode dividir, né, em 4 países, vai ficar mais fácil de você controlar isso. Mas para ser, não sei. Então vai depender muito do que a FIFA está planejando, mas eu teria essa ideia, de repente deixar os 48, fazer 6 vezes 8, né? Grupos com 6, por que não? Talvez uma fase de grupo em que o cara joga 5 vezes, talvez fosse interessante até para algumas seleções, essas seleções mais fracas, jogariam mais, né? Não sei até que ponto isso seria agradável, né? A gente ter 3 jogos na rodada cada grupo, né? Hoje a gente tem 2, seriam 3. Bom, de qualquer forma são ideias para o futuro. A gente agora tem 4 anos para pensar aí em todo esse processo. Eliminatórias vão começar ano que vem, né? Então ainda vai demorar um pouquinho. Tem mais preparação, na verdade, relacionada à Copa América. Inclusive o Brasil está focado nisso, né? A notícia que saiu durante a semana passada é que o foco da seleção brasileira será a Copa América, né? Que vai acontecer no ano que vem. Não, ano que vem é o Mundial, né? 28. Copa América em 28, né? Bom, vamos ver o que vai acontecer então. Ano que vem tem Mundial Feminino, então tem Copa do Mundo Feminina, vamos acompanhar também. E eu pretendo trazer aqui ainda outros vídeos sobre a Copa e também sobre o Brasileirão. O Brasileirão retorna hoje, né? Hoje está retornando o Campeonato Brasileiro. Na verdade já retornou desde a semana passada, com alguns jogos atrasados também. E a rodada meio que se dividiu para ser terminada hoje. Mas a gente vai acompanhar também o Brasileirão, começar a comentar aqui também mais. E os campeonatos europeus, que também vão começar agora em agosto, Champions League. Eu pretendo trazer mais coisas para o canal e aproveitei a Copa para retornar. Tranquilo? Então, no geral, eu gostei da Copa. Fiz até vídeo sobre parada de hidratação aí, se é bom, se não é. Eu acho que pode ser boa. Vi muitos comentários falando sobre mas o esporte não foi pensado dessa forma. Meu amigo, o esporte não foi pensado dessa forma desde 1863. Quando o futebol apareceu, não tinha cartão, por exemplo. Os caras jogavam com uma bola de couro, jogavam com camiseta de pano. Então assim, o futebol não foi pensado dessa forma e não foi pensado de várias formas, desde a sua origem. Ele vai mudando, ele foi mudando conforme o tempo. Pra quem não se lembra, até é meio estranho ver, eu tava vendo um jogo antigo outro dia, e o goleiro recebia a bola o tempo todo, recuada, para pegar com a mão. Era uma coisa bem natural, Van Basten mesmo, jogando a bola no meio de campo pro goleiro dele e pro goleiro dar aquela retardada no jogo. Ele pega a bola, segura, vai jogar de novo, entendeu? E foram criados vários tipos de regra para ir evitando isso, né? Para evitar o recuo toda hora pro goleiro, para evitar o goleiro segurar a bola com a mão o tempo todo dentro da área e retardar o jogo. Então o futebol muda, isso é normal. É claro que a gente sabe que a parada de hidratação foi uma bela oportunidade de aproveitar o calor para faturar dinheiro, para fazer um comercial em cima daquele tempo parado. Agora, acho que um técnico de futebol que gosta, que sabe trabalhar com esse tempo, ele pode aproveitar esse tempo sim, para fazer justamente ajustes no time. Pode mudar a forma de ver. A gente estava preparado para 2 tempos, agora são quartos, né? São 4 quartos. Não tem problema. Eu acho que o técnico de futebol é capaz de se adaptar. Os jogadores são capazes de se adaptar. Eles são profissionais, gente. Então eles são capazes de se adaptar também a esse tipo de mudança, né? Senão a gente pensa assim, eu que sou amador, outros que são amadores aí, que a gente joga uma pelada no final de semana, tudo bem, você mudar uma estrutura que o cara não está preparado para isso. Agora, se a regra muda e passa a ter essa parada de hidratação sempre, digamos assim, ou essa pausa, né, no quarto, cara, eu acho que são profissionais, eles têm que se adaptar.
As regras mudam e eles têm que se adaptar. Goleiros tiveram que se adaptar a sair com os pés quando a regra do recuo mudou. Então tudo isso faz parte, gente. Eu acho que as coisas precisam ser entendidas assim. É benéfico? Pode ser legal? Por que está sendo usado? É para realmente só ganhar dinheiro? Todo mundo vai conseguir ganhar dinheiro com isso? Né? É uma coisa legal também, de tipo assim, ó, os times também vão ganhar dinheiro com isso aí. A CBF amanhã passa a vender esse horário, ela vai dar uma porcentagem para todos os times, essa parada. Então tudo isso é conversado. Tudo isso pode ser conversado, né? Mas quanto à regra em si, de atrapalhar ou não, cara, vai ter o seu bônus e vai ter o seu ônus. Sempre vai ser assim. Sempre vai ter o bônus e o ônus. Vai ter a parte boa, que é quando você tá perdendo, cara, uma paradinha pra hidratação aqui pode funcionar, hein? Pode ser boa pro time. Quando você tá ganhando, óbvio que você não quer. Pô, tô ganhando, tô pressionando lá e vai parar pra hidratação. É fogo. Mas quando você tá perdendo, também pode ser bom, né? Foi o que eu brinquei no vídeo que eu soltei aí do Shorts, que é, se o Brasil tivesse parado de hidratação em 2014, talvez a gente não tivesse tomado 7-1. Porque a gente toma o gol lá, o primeiro gol, 14, mas o outro vai ser com 22. Então assim, já teria parado de hidratação, a gente estaria perdendo só de 2-0. Você fala assim, pô, peraí, dá pra gente dar uma acalmada, dá pro Filipão olhar, sabe assim? Eu penso desse jeito. Poderia acontecer, né? Tanto que o que se fala quando você vê aquele jogo novamente, caso você não tenha revisto, eu acabei revendo esse jogo do 7-1, a primeira coisa que falam é isso, tipo, cara, o Brasil tá torcendo pra acabar o primeiro tempo, porque o time tá completamente perdido. Então é isso, se tem uma parada de hidratação às vezes ali, já tinha consertado, já tinha dado pelo menos uma estancada no sangramento, não tinha ficado tão feio, não sei. São possibilidades, né? A gente sabe que no esporte não tem si, então... Mas eu acho que a parada de hidratação, por mais que ela não tenha esse nome, né, ela seja uma parada comercial, ela pode ser aproveitada. Se eu sou um profissional, se eu sou um técnico profissional, se eu sou um jogador profissional, cara, como é que a gente pode aproveitar isso da melhor forma possível? Como é que a gente pode realmente se hidratar? De repente vale a pena resfriar o corpo e descansar? Será que a gente consegue resfriar o corpo em 3 minutos para ter mais gás no final do primeiro tempo? Eu como treinador, será que eu consigo montar um esquema aqui, um videozinho do que aconteceu na partida para que não aconteça mais, eu arrume o time? Então, tudo isso conta também. Beleza? No geral, eu gostei bastante da Copa, já estou com saudade dela. Espero realmente que o nível se mantenha, né? Embora a gente veja coisas muito engraçadas, né? Você viu na Copa, por exemplo, todo mundo saindo com aquela saída lateral do PSG, né? Eu acho engraçada aquela saída. E como você vê que futebol é tendência, né? Todo mundo copiando aquilo. Todo mundo copiando aquela saída pela lateral e nem todo mundo fazendo o que deveria ser feito, que é pressionar no alto, né? Pressionar em cima o seu adversário quando você tem esse tipo de decisão, que é o que o PSG faz. Eu vi, por exemplo, muito time que joga para trás fazendo essa saída lá para lateral e depois ficando recuado. Eu falei, mas não faz sentido usar isso daí, né? Ou seja, todo mundo usa porque o bicampeão da Europa usou. É uma tendência, assim como agora a nova tendência, né? Eu vi muita gente, muito jornalista falando aqui que a Espanha deve ser mirada, o alvo da Espanha. Cara, eu tenho certeza que se a gente jogar um mês com a Espanha, o Ancelotti fizer exatamente esse jogo que a Espanha faz, que é um jogo eficiente, é um jogo da hora estrategicamente, só que ele não é bonito. A final foi inclusive chata, não é um jogo bonito. A Espanha toca a bola morosamente para cansar o seu adversário, para ter o domínio e não sofrer com o ataque. Então em muitos momentos você fica com raiva da Espanha, você fala, pô, vocês podiam ter chutado no gol agora. Agora tá na frente da área, você podia ter chutado. Agora tá na frente da área, você podia ter chutado de novo. E não chuta, eles não chutam, eles tocam do lado, toca de novo, abre, movimenta, passa lateral, toca para trás, faz de novo, roda, vira para outro lado. Talvez uma chance ou outra do Lamine Yamal que tentou partir para cima. O Nico Williams, que também tem essa característica quando precisa, né? Parte um pouco mais para cima. Mas no geral, eles tocam bastante a bola. Então assim, eu não sei até que ponto a gente vai gostar de ver o Brasil jogar desse jeito. Então agora é tudo lindo, é maravilhoso, porque é a Espanha. Se for o Brasil jogando assim, será que a gente vai gostar? Será que amanhã a mídia, de uma forma geral, não tá batendo no Carlo Ancelotti se ele fizer isso daí? Vai falar, não, o Brasil não pode jogar assim não. Esse é o ponto. Será que é do nosso estilo? Ou a gente tem que achar novamente um estilo que agrade a gente de ver, sabe? Que agrade a gente
assistir ao jogo e entender que, cara, a gente tá tirando o melhor dos nossos jogadores aqui. O que a gente tem de melhor? Então, é isso que tá tirando aqui do jogo ou não? A gente tá jogando de forma pragmática. A gente tá jogando de forma cadenciada. O futebol é cíclico, gente. Esse mesmo tipo de futebol da Espanha já foi triturado já pela Holanda, por exemplo, em 2014. Porque encontraram um jeito de jogar contra. A Espanha se readaptou para tentar jogar mais veloz. Inclusive o próprio Guardiola, né? Parecia a solução no Barcelona. O Guardiola ganhava tudo. De repente, quando ele mudou para o Bayern, ele viu que, não é assim, não vai ganhar sempre. Não é com qualquer jogador. Esses caras já têm na origem dele o passe, o toque de bola. Eu consigo aplicar isso aqui, eu consigo fazer uma parte disso em outros elencos, mas eu não consigo replicar todas as características. E aí ele começou a ter traulitadas aí homéricas, né, do Bayern do Guardiola tomando o pau do Real Madrid, por exemplo. Um Real Madrid super objetivo, um Real Madrid mais de contragolpe que soube como machucar. Então assim, é a solução para tudo a Espanha? Não. É só um jeito de jogar futebol. E o Brasil precisa encontrar novamente o seu jeito de jogar futebol. E é isso que eu acho. Né? Talvez eu faça um vídeo sobre isso aí, sobre reconstrução, que eu acho que deveria acontecer. Mas no geral, eu vou deixar assim mesmo. Vou começar a fazer os vídeos de tier list da Copa do Mundo, dos jogadores, das seleções. E vou acompanhar o Brasileirão também. Quero ver se eu faço mais shorts relacionados a notícias do dia ou alguma coisa curiosa que eu vi, ou até mesmo com um comentário, e produzir mais vídeos de futebol antigo, que eu gosto bastante também. Espero que vocês curtam aqui no canal, tá bom? Então o vídeo ficou um pouquinho mais longo, que era o final da Copa, tinha muita coisa para comentar, espero que você tenha gostado, curta o vídeo, compartilhe, não deixe de se inscrever no canal, eu vejo que tem tido algumas boas visualizações, mas se a pessoa não se inscreve, me ajuda muito se você se inscrever e der o curtir aí, ou salvar, ou mesmo compartilhar com algum amigo que gosta de futebol também. Se você quiser também, comenta aqui o que você achou, algum assunto ou alguma opinião que eu dei aqui, sempre, claro, com muita educação, mas se você que discordar de mim, não tem problema nenhum. Coloca aqui nos comentários, que eu gosto de ler todos também, a gente discute futebol numa boa, beleza? Então fiquem bem, MRO, mais resenha, mais opinião, mais futebol.